Meu filho, eu tenho uma história assim, Breno, que eu falo que é o seguinte: meu filho nasceu dia 13 de junho, né? E dia 13 de junho nasceram várias outras crianças no mundo, no Brasil, na Baixada Santista, de onde eu sou e tal. Só que, por exemplo, o João Vicente, ele nasceu dia 13 com uma condição. Lá no projeto social que eu trabalhava, também nasceram crianças no dia 13, mas não é a mesma condição. Algumas estão para trás, outras estão muito para trás, outras estão infinitamente para trás. É verdade. E as condições não são as mesmas. Não são. Não são. Então, quando a gente chega e fala assim, não, mas basta tentar e basta querer, basta fazer, não basta. Tentar é importante, querer é importante, se esforçar é importante, a gente não nega, mas não basta. Tem que ter outras questões estruturais, e quando você fala isso é bacana. Eu vejo serenidade ao ouvir isso aí de um jovem, né? É porque imagina, cara, um pai que chega em casa bêbado, bate na mãe, o filho Exatamente, fica frustrado e o filho tem que trabalhar porque o pai só sabe beber. É isso aí. E aí como é que ele vai ter tempo pra desenvolver os conhecimentos que eu pude desenvolver? Como é que ele vai ter o luxo de poder ir no YouTube e escrever como começar a investir pra aprender isso, se ele tá preocupado em fazer o dele, em cuidar da mãe naquele momento, sabe? Às vezes é um policial que arromba a porta da casa de alguém, que invade, é agressivo, que rouba as coisas, porque é a forma como a sociedade marginalizada, esquecida, existe, né? Então, acho que a gente é aquela coisa, assim, eu não acho que qualquer um consegue chegar lá. Eu acho que o Thiago Primo fala muito isso, né? Que o meio, ele não determina, mas influencia. E influenciar tem um peso grande pra caralho, né? Porque a gente sabe de histórias de pessoas que chegaram lá e começaram de muito baixo. Só que essas são meio que a exceção que justifica a regra, sabe? Exato. E não deveriam ser usado como uma história de motivação pra dizer que qualquer um consegue, porque dizer isso é irreal. A nossa sociedade é extremamente estratificada, absolutamente diversa, e assim, a forma como a gente pode tentar fazer é usufruir do privilégio que a gente teve desde sempre para tentar diminuir um pouquinho essa desigualdade e dar mais oportunidades para as pessoas que às vezes não sabem que podem fazer coisas grandiosas. Porque tem uma diferença muito grande em quem vive nesse mundo e de quem vive nesse mundo e que sabe que pode ser grandioso, sabe? Você já deve ter tido algum momento na sua vida, João, em que você se percebeu que, caraca, velho, tive uma virada de chave aqui por causa de alguma coisa que alguém te falou, alguma experiência que você viveu, alguma palestra que você vivenciou e você soube que você poderia fazer qualquer coisa que você quisesse na vida, sabe? Eu tive esse momento. Eu também tive. E eu sei dizer exatamente o momento da minha vida que foi esse, sabe? Quando tudo mudou ali. Só que imagina quantas pessoas não tiveram esse momento, sabe? E passaram a vida inteira, e passarão, infelizmente, sem nunca saber que se elas agirem um pouquinho diferente, se elas tentarem pensar de uma forma um pouco diferente, elas podem ter resultados completamente diferentes também. Por que isso pode não acontecer? Por causa da estratificação social, por causa dessa desigualdade, da falta de oportunidade que as pessoas oportunidades essas que a gente teve, que as pessoas jamais vão ter. E ao mesmo tempo, isso que você fala traz reflexão, traz esperança, traz democracia, porque o seu canal é gratuito, você compartilha conteúdo altíssima relevância lá, e se algum menino ou uma menina dessa passar, bater o olho em você e te olhar e te ouvir, e te ver aberto, pode ser que para aquela pessoa você vai e pesca, né, cara? Você vai um pescador de jovens que querem também ter um clique para ter a certeza. Eu tive a certeza aos 15 que eu ia ser um cara diferente. Até os 15, Breno, eu não tinha certeza, não. Não tive certeza. Eu era um aluno mediano na escola, às vezes pífio, nota baixa, não gostava de ler, mas eu tive a oportunidade, minha família me deu a oportunidade, o lugar onde eu vivia me deu a oportunidade de expor, e de eu ser exposto a um talento natural que eu tinha, que é nadar. Eu tinha uma habilidade, eu tenho uma habilidade corporal até hoje, eu tenho inteligência corporal, eu tenho noção corporal, e aí tinha uma piscina perto da minha casa, eu pulei naquela piscina com um amigo meu, fui pra lá, fui pra cá, fui pra lá, fui pra cá, deu uns 4 meses depois, o professor falou, esse moleque aí diferenciado. É diferenciado, quer vir pra cá, quer pular de raia, quer pular de raia, quer pular de raia, quer pular de raia. Nesse dia pular de raia, aos 15 anos eu fui campeão paulista. E quando eu subi no pódio, em primeiro lugar, do estado de São Paulo inteiro, eu era o nadador mais rápido. E naquele ano eu também fui campeão brasileiro, eu falei, epa, tem alguma coisa aqui. É verdade. E isso foi um clique que carregou as minhas atitudes todas numa mesma direção. Mas não são todas as pessoas que têm isso, né? Pois é, cara. Poxa, que legal ver essa história, assim. Porque é muito diferente a forma como a virada de chave acontece dependendo das pessoas. Comigo foi uma palestra que eu vi de um cara chamado Gustavo Ziller.
E ele tava falando sobre uma história de como ele conseguiu um programa de TV. O sonho dele era ter um programa de televisão escalando montanha, que era o que ele mais gostava de fazer na vida. Ele gosta de escalar montanha. E aí, ele falou, quer saber? Eu vou lá pro... Não sei qual foi a montanha, tá? Vou chutar. Vou lá pro Kilimanjaro, vou trazer um editor, o cara vai trazer o drone dele, eu vou gravar como se fosse um programa já contratado. Fazer tudo como se já tivesse pronto, sabe? E ele vai apresentar o programa, toda a jornada, escalando até chegar no pico. Ele fez isso. Aí depois editou, fez um negócio animal, mandou pro canal off, cara. E aí o canal off respondeu ele, sem nunca ter nenhum vínculo. Ele mandou da mesma forma como qualquer pessoa mandaria pro e-mail de parcerias ou qualquer coisa, sabe? Sem ter nenhuma facilidade de networking, uma apresentação do tipo. E aí o canal off voltou a entrar em contato com ele e falou, cara, a gente nunca viu ninguém que tivesse essa presença para fazer um programa de subir montanha ser legal. Você quer fazer um teste aqui pra gente? E aí o cara foi lá, assinou o contrato, hoje ele tem o programa 7 Cumes no canal off. Essa história mexeu comigo muito, cara, porque mostrou que às vezes a gente tem essa cabeça de que a gente tem que ter aversão ao risco, quando na verdade você tomar o risco pode te dar um upside muito maior do que a perda que o risco te dá em si. Você vê, no caso do Ziller, o que podia acontecer com ele de pior das hipóteses? Me ajuda a pensar. Poderia perder dinheiro, Sim. Mas ele ia estar fazendo uma coisa que ele ama. Então será que ia perder dinheiro? Ele ia não ficar arrependido, porque aquela coisa, ele não ficaria se perguntando o que poderia ter acontecido caso ele tivesse feito, porque ele foi lá e fez. E, cara, foi isso, né? O que mais ia acontecer? Perder tempo, mas... Tempo, que é muito valioso, logicamente, mas, de novo, fazendo alguma coisa que ele ama. Ele ia bater numa porta, o canal ia dizer não, mas talvez... Talvez um outro desse sim, né? Por causa pelo ímpeto dele, essa pessoa tem ímpeto, né? Com certeza. Lá, esse deu não, mas aquele, até uma hora aqui... E aí será que esses são perdas que vale correr o risco? Cara, tipo, qual que é o problema? Se você perder um pouco de dinheiro fazendo cinema, você perdeu tempo, você talvez tenha que bater na porta 15, 20 vezes aí a mais do que você estava esperando, tudo bem. O quanto você pode ganhar fazendo isso é infinitamente maior do que quanto você pode perder. Isso me trouxe aqui uma perspectiva que eu comecei a ver que na minha vida eu dava muito uma atenção a tudo aquilo que poderia dar de errado ao que poderia acontecer caso desse certo. E aí eu comecei a mudar a mentalidade. Eu falei, cara, quer saber? A partir de agora eu vou dizer sim pra tudo. Tudo que eu soubesse que poderia me agregar, me apresentar uma pessoa nova, me dar em perspectiva algum novo conhecimento, sentir alguma coisa diferente. Porque eu quero conhecer toda a gama de conhecimentos que esse mundo tem para oferecer e como é que eu posso construir sobre esses conhecimentos para depois eu criar a minha própria coisa, sabe? Para eu trazer todos esses inputs de diferentes frentes, formar essa horizontalidade e depois convergir para trazer alguma coisa minha. E foi exatamente o que aconteceu, se você parar para pensar, porque na minha vida, quando desenvolvi minhas competências de edição de vídeo para fazer meus vídeos de música, jamais eu poderia esperar que eu no futuro usar aquilo para fazer os meus vídeos no YouTube. Quando eu estava na Fluxo fazendo banner lá no Photoshop, que eu tive que aprender para fazer divulgação da empresa, jamais eu poderia esperar que eu ia fazer isso depois para thumb do YouTube também. Quando eu comecei a aprender sobre educação financeira, não ia esperar que eu fosse abrir um canal daquilo, nem com empreendedorismo na Fluxo. Então foram coisas absolutamente desconexas que eu aprendi em momentos diferentes da minha vida que no futuro se juntaram para criar justamente essa coisa nova, essa coisa minha. Mas por quê? Porque desde sempre eu queria ter essa mentalidade de que eu vou dizer sim para as coisas. Eu escolhi fazer o processo seletivo da Fluxo. Escolhi entrar em contato com o empreendedorismo, sabe? Então, escolhi gravar o primeiro vídeo. Isso foram escolhas que eu sabia que poderiam me trazer uma experiência. Eu escolhi persistir nisso e aquela coisa, né? Acho que é o maior fruto do que a gente faz depois, consistência, se adaptando às circunstâncias para conseguir caminhar junto com a maré, é extremamente compensador.